Olá pessoal, dando seguimento ao estudo das resoluções do CONTRAN previstas no edital de vocês, hoje é o dia de a gente enfrentar a resolução 149 de 2003. Esta resolução, pessoal, talvez seja uma das mais importantes considerando aí a pertinência do cargo angariado por vocês, porque ela trata justamente da uniformização do procedimento administrativo da lavratura do auto de infração. Essa é uma atribuição que você vai exercer, você vai ter essa competência, essa atribuição de lavrar o auto de infração. Então você deve conhecer quais são os requisitos necessários para tal lavratura. Ela também trata da uniformização do procedimento administrativo, da expedição da notificação da autuação, do procedimento administrativo relativo à notificação da penalidade de multa e de advertência por infrações de responsabilidades do proprietário e do condutor do veículo e da identificação do condutor infrator. Para sua atribuição, se a banca considerar, né, a pertinência do seu cargo, talvez ela venha te questionar sobre o procedimento administrativo da lavratura, porque a lavratura é uma atribuição do agente da autoridade de trânsito. Em relação ao procedimento administrativo de notificação de autuação, notificação de penalidade, ele é mais voltada para o órgão ou entidade de trânsito, tá certo? Mas, diferentemente do que a gente costuma fazer, que é entrar aí com a leitura da resolução com vocês, fazendo os apontamentos necessários, tamanha a importância dessa resolução que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai primeiro passar algumas chaves para que vocês possam ter uma compreensão melhor quando for fazer a leitura da resolução, tá certo? E após essa introdução, a gente entra, digamos assim, no estudo propriamente dito da resolução 149. Essa resolução é um pouco extensa, ela tem 7 capítulos, por assim dizer, e, portanto, a gente vai dividir essa aula em alguns blocos para não ficar muito cansativo, tá certo? A gente vai fazer uma introdução, vamos trazer algumas chaves que são pré-requisitos para que você possa compreender a resolução e depois a gente entra com mais 2 ou 3 blocos, sempre aí num tempinho de 10, 15 minutos, para que você possa assimilar ao máximo o conteúdo e depois dar uma descansada e retomar. Não deixe de ver todos os blocos, porque um vai complementando o outro e em cada bloco a gente vai fazendo aí os apontamentos necessários para que você possa fazer uma boa prova e conseguir aí a sua tão sonhada vaga. Primeiro, essa resolução, primeira chave, melhor dizendo, essa resolução ela faz muita referência ao artigo 280 do CTB, certo? Mas a chave que eu quero lhe passar antes da gente fazer a leitura do 280 consiste em 2 palavrinhas. Você memorize o que eu vou lhe dizer. O auto de infração de trânsito na sua lavratura. Esse auto ele deve ser consistente e regular. Então você já vai de antemão com essas 2 palavrinhas. Ora, se eu vou estudar o capítulo lá no Código de Trânsito Brasileiro que trata da autuação, eu tenho que ter em mente que para eu poder fazer, lavrar um auto de infração de trânsito, para que ocorra a autuação pela autoridade de trânsito, tá certo? Esse auto ele deve ser consistente e regular. Consistência e regularidade. Consistência e regularidade, tá certo? São essas chaves que eu quero já no início passar para vocês. Vamos então dar uma olhadinha de onde se extrai essas chaves. Veja aqui comigo. Deixa eu passar aqui, pessoal. Da onde se extrai essas 2 chaves? Se extrai daqui, ó, capítulo 18 do processo administrativo. Aqui a gente está no Código de Trânsito Brasileiro, do julgamento das autuações e penalidades. Veja o que dispõe o artigo 281 do CTB. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Veja o parágrafo 1º. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, inciso 1, se considerado inconsistente ou irregular. Veja tamanha sua responsabilidade na hora de lavrar um auto de infração de trânsito. Você deve observar tanto os requisitos previstos no 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que a resolução 149 faz diversas referências a esse artigo, como a gente verá no estudo,
E também regulamentação própria, porque o CONTRAN, além dos requisitos 280 do CTB, pode, né, apontar outros requisitos a serem observados, tá certo? Veja, o 2 ele fala que também será insubsistente, julgado insubsistente, se o auto, né, de infração de trânsito, se não for expedido a notificação da autuação. A resolução 149 ela faz justamente também a uniformização desse procedimento administrativo chamado de expedição de notificação de autuação, que cabe ao órgão ou entidade de trânsito, tá certo? Então veja, consistência e regularidade são chaves que você deve conhecer para fazer um bom estudo da resolução 149. Outros requisitos para a gente entrar propriamente no estudo da resolução. Conhecer o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui é extremamente importante porque no seu dia a dia, na sua atribuição para lavrar um auto de infração, você deve observar esses dispositivos, no mínimo essa normatização do 280, tá certo? Veja, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, geralmente você encontra essas infrações lá no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, o agente, né, a autoridade, ele vai lavrar um auto de infração, do qual constará, veja que é impositivo, não é discricionário aqui, deve constar tipificação da infração, sob pena de o auto de infração ser julgado inconsistente e irregular, né? Porque a consistência é justamente a observância formal da legislação, desses requisitos aqui, tá certo? Local, data e hora do cometimento da infração, se não tiver, o auto de infração será julgado insubsistente e será arquivado. Características da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie, outros elementos julgados necessários à sua identificação. Veja que aqui tem uma cláusula de abertura, outros elementos, né? Mas os caracteres da placa de identificação está expressamente, deve constar. O prontuário do condutor, sempre que possível. Então, portanto, você pode aqui numa leitura contra a licença dizer, não é obrigatório o prontuário do condutor, mas se for possível ter acesso a ele, ele deve constar nesse auto, tá certo? A identificação do órgão ou entidade, a resolução 149, pessoal, faz muita menção a órgão ou entidade. Aqui, dando um pulinho no direito administrativo, a diferença entre órgão e entidade é que a entidade ela tem personalidade jurídica e o órgão não tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o CEMOB, aqui de João Pessoa, o CEMOB é uma autarquia especial. Ela faz parte da administração indireta do município de João Pessoa e tem personalidade jurídica. Então, o CEMOB é uma entidade, tá certo? Um órgão, exemplo de órgão, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal é um órgão, né? Não tem personalidade jurídica. E a Polícia Rodoviária Federal, ela também pode lavrar auto de infração nos flagras que vem acontecer de infrações de trânsito nas rodovias federais, tá certo? Então a diferença é essa. Você vai trabalhar numa entidade e, portanto, essa identificação da entidade deve se fazer presente no seu auto de infração, tá certo? Veja o que dispõe aí, vamos fazer a releitura. Ó. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente. O agente, no caso, se é você que está multando, né, lavrando um auto de infração, porque de fato quem multa é a autoridade de trânsito. O agente de trânsito, pessoal, lavra um auto, porque a multa digamos assim, que é colocar a termo aquela infração cometida, depois de garantir aí a defesa do condutor infrator. Enfim, a multa sempre é aplicada pela autoridade de trânsito, mas a lavratura não. A lavratura do auto de infração pode ser tanto pela autoridade quanto pelo agente, inclusive por equipamentos, né? Esses equipamentos de velocidade, controle de velocidade, você passa e você é multado. Quando você passa acima da velocidade permitida pela via, você é multado por um equipamento, né? Veja aí, o número desse equipamento também deve constar no auto de infração, tá certo? Então, identificação do órgão, recapitulando, CEMOB, suponhamos que você já esteja aí exercendo sua função. Agente autuador, se foi você, tem que ter sua matrícula. Se foi um equipamento, o número do equipamento, porque deve constar no auto. Isso tem uma razão de ser. Esses equipamentos eles são acreditados pelo Inmetro. Tem resolução do CONTRAN que cuida especificamente desses equipamentos eletrônicos, que multa aí por excesso de velocidade. E, de ano em ano, eles devem ser auditados. Então, quando você é multado por um equipamento eletrônico, a nosso exemplo aqui do excesso de velocidade, você pode recorrer da multa e pedir que o órgão ou entidade de trânsito que o multou apresente lá o número do equipamento
e pedir auditoria, porque de ano em ano deve ter lá o selo do Inmetro atestando a eficiência do equipamento, para que não haja nenhum tipo de injustiça aí e o condutor também tem acesso à sua defesa, pedindo o histórico do equipamento. E por fim, pessoal, a assinatura do infrator. Veja, a assinatura do infrator é sempre que possível. Então, se você está lavrando um auto de infração, o condutor se nega a assinar, não tem problema, você tem fé pública. Seu auto de infração vai ser mandado lá para a entidade CEMOB, certo? E lá será julgada se é subsistente ou insubsistente. Se você observou a regularidade, né? E a regularidade e a consistência, que é essa observância formal dos requisitos legais, o seu auto, né, será julgado subsistente, tá certo? Mesmo sem assinatura do infrator. Agora, se ele assina, o próprio auto, né, já servirá de notificação. Veja que interessante que diz o inciso 6 aí, assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Então, se você voltar aqui no início, a resolução 149, ela dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo da expedição da notificação. O que aquele inciso está dizendo é o seguinte, que se o condutor infrator assina o auto de infração, o órgão ou entidade não precisa expedir essa notificação, haja vista que a próprio auto de infração já vai servir como notificação do cometimento da infração. É isso que dispõe aí o inciso 6º do artigo 280 do CTB. E assim, pessoal, eu entrego para vocês as chaves que vocês necessitam para uma boa leitura e compreensão da resolução 149 e a gente retoma no próximo vídeo já com o estudo propriamente dito de tal resolução. Portanto, a gente se vê no próximo vídeo.